Vibra meus elétrons, tudo positron. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre decaimento radioativo. Vamos lá! Quando a gente fala de decaimento radioativo, a gente tem que falar de desintegração radioativa. O que é isso? É um fenômeno onde um átomo, ao emitir radiação alfa ou beta, se transforma num novo elemento. Então a gente já viu que toda vez que eu tenho uma radiação alfa ou beta, o elemento ele vai fazer o quê? Ele vai modificar ou a sua massa na questão da radiação alfa ou o seu número atômico. Então, a desintegração radioativa é essa transformação de um elemento em outro por conta da radiação. Esse decaimento radioativo se apresenta sob a forma de uma desintegração, ou seja, uma ruptura do seu núcleo. Então, quando você tem um determinado núcleo e esse núcleo é estável, beleza, não acontece nada com ele. Mas quando esse núcleo ele tem uma certa energia a mais, ou seja, um excesso de energia, o que vai acontecer? Ele vai emitir esse excesso de energia em formato de radiação. Então essa radiação ela pode ser emitida como raio gama, que é simplesmente liberar uma onda eletromagnética, não fazer nada no núcleo. Ou você tem o que? Uma transformação, ou seja, você está liberando radiação alfa ou beta e está modificando esse núcleo. Tranquilo? Esse decaimento radioativo ele está intimamente ligado para alguns elementos à série radioativa. O que é isso? Alguns elementos químicos não conseguem ficar estáveis com apenas uma única emissão radioativa. Eles precisam fazer sequências de reações nucleares. Então, essa sequência de reações nucleares são chamadas de séries radioativas. Muito comum, por exemplo, no urânio 238, que você vai fazer o quê? Diversos e diversos decaimentos até chegar num átomo estável. Então, olha, o urânio 238 decai no tório 234, que é radioativo, e decai no protactínio. O urânio 238 decai no tório 234, que é radioativo, e esse decai no protactínio, que é 234. Ou seja, você tem uma série de transformações. Aqui, olha o decaimento do urânio. A gente começa com o urânio 238, bem aqui em cima. Olha, aí depois que passa um certo tempo, esse urânio 238 ele emite uma radiação alfa virando tório 234. Olha a legenda. Toda vez que a gente for para a direita, a gente está emitindo o quê? Uma radiação alfa. Toda vez que a gente for para baixo, a gente está emitindo uma radiação beta. Então, olha, o urânio 238 libera uma radiação alfa, se transforma no urânio 234. Esse libera uma radiação beta e se transforma em urânio 234. Que libera uma radiação alfa, se transforma em tório 230. Que libera uma radiação alfa, que se transforma no rádio, no radônio, no polônio, no chumbo, no bismuto, no polônio 214, no chumbo 210, no bismuto 210, mais um beta aqui para o polônio 210 e por último, no seu elemento mais estável, no chumbo 206. Ou seja, todo urânio um dia vai se transformar em chumbo. Beleza? Então, a gente tem uma série radioativa aonde eu vou olhando que cada elemento, o que ele vai se transformar. Eric, e essas datas aqui? Isso se chama meia-vida. É um dos assuntos que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Então, a meia-vida do urânio 238 é 4,5 vezes 10 a nona anos. Já, por exemplo, aqui, ó,
do polônio 218 são 3 minutos. Então a gente vai aprender o que é isso um pouquinho mais para frente. Aguenta aí. Quando a gente está falando desses decaimentos radioativos, a gente tem que falar do número de núcleos radioativos. Ou seja, existe uma certa quantidade de núcleos que estão querendo liberar essa energia. Então, olha aqui. Não existe nenhum meio de prever se um dado núcleo de uma amostra radioativa estará entre os que decairão no segundo seguinte. Ou seja, esse decaimento ele é aleatório. Então eu não sei exatamente qual dos núcleos de uma amostra vai decair, mas eu sei que uma certa quantidade sim vai decair. E eu consigo calcular o número de núcleos que são radioativos ou que são remanescentes. Então, olha só. O que eu estou mostrando para vocês é uma equação que normalmente eu já vi ser cobrado em concursos. Mas eu entendo que é uma equação um pouco mais complexa, tá? Até porque a gente tem um exponencial aqui. Então, assim, não é muito simples. Mas eu só quero que vocês entendam que existe essa equação. Então, olha só, que equação é essa? Ela está falando o seguinte. Um certo número de núcleos remanescentes depois de um tempo é calculado como o número de núcleos radioativos iniciais, ou seja, com t igual a 0, vezes um exponencial, que é um e. Esse e quer dizer exponencial, tá? É um número, 2,7, alguma coisinha. Elevado a menos lambda, que é uma constante de decaimento ou constante de desintegração que vai de elemento para elemento, vezes o tempo decorrido. Ou seja, a partir de uma amostra, eu sei quantos núcleos restarão depois de um determinado tempo. Beleza? Pessoal, agora a gente vai falar de uma propriedade extremamente importante, mas que a sua equação não necessariamente precisa ser decorada, que é a taxa de decaimento ou atividade. O que é isso? A taxa de decaimento ou atividade nada mais é do que a quantidade de núcleos que decaem num certo tempo. Então, quantidade de núcleos por tempo. Então, quando eu tenho uma amostra que tem uma maior atividade, quer dizer que eu tenho mais núcleos decaindo. Quando eu tenho uma atividade menor, eu tenho menos núcleos decaindo. E eu consigo calcular essa atividade num determinado tempo. Por quê? A atividade ou taxa de decaimento, ela diminui com o tempo, tá? Então, a gente já viu que a ideia é o quê? Conforme um elemento ele vai emitindo radiação, ele vai ficando mais estável. Então, você tem elementos mais estáveis ao longo do tempo. Então, a atividade ela tende a diminuir até zero. E você consegue calcular a variação da atividade desse material. Como? Através dessa fórmula. Então, a taxa de decaimento resultante vai ser dada através da seguinte equação. Uma taxa de decaimento, depois de um tempo de decaimento, é igual ao decaimento inicial, ou seja, a taxa inicial, vezes a exponencial, elevado a constante de decaimento, ou seja, uma constante de elemento para elemento, vezes o tempo decorrido. E se eu fizer o gráfico dessa equação, eu tenho justamente isso aqui. Ou seja, a atividade diminui com o tempo até chegar a zero. E qual é a unidade de atividade, Eric? A unidade atual de atividade se chama becquerel. Ou seja, 1 becquerel é 1 decaimento por segundo no sistema internacional. Existe uma unidade mais antiga de atividade chamada Curie.
Então, se eu quiser converter Curie para Becquerel, eu sei que 1 Curie, que a gente chama de CI, é o quê? 3,7 vezes 10 a 10 becqueréis. Então, o que é importante saber aqui? Que a atividade é o número de decaimentos por segundo e que essa atividade diminui com o tempo. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente conversou sobre essas desintegrações, vimos uma série radioativa, falamos sobre a parte de núcleos que vão sobrar após um tempo e também a atividade, ou também chamada de taxa de decaimento. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!